Dale gurizada, Biblicamente Podcast, episódio 9 da nossa série sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. E no episódio de hoje, a gente quer trazer a importância das Escrituras, ainda no Velho Testamento, só que agora no tempo dos reis. Zeca, prazer. Meu amigo Jadeco, prazer é sempre nosso. Estamos aí de novo, feliz, com o coração alegre, água na caneca. Tá muito calor para tomar café e a gente já tomou café pra caramba de tarde. E o mais importante de tudo, Bíblia aberta, e vamos para essa nova caminhada. Vamos seguir naquela cronologia que a gente fez no episódio anterior, né? Então, no episódio 8, nós falamos a importância da lei desde o tempo que Deus dá a lei a Moisés até Davi, e hoje a gente quer prosseguir. Então, da morte de Davi, do fim da carreira de Davi, até os profetas, vamos passar aí por muita coisa. Tem muito texto bom, como de costume. Sempre vale a pena a gente deixar claro para quem está principalmente nos vendo, a ponta da mesa é de vocês, o convite é esse. Pega a tua Bíblia, pega o teu café, a tua água e vamos embora para essa jornada em busca de um pensamento bíblico simplificado. Boa. Pega a tua Bíblia aí, enquanto isso a gente sempre lembra, eu tô lendo Almeida, o Zeca tá ali com a King James atualizada, então tem alguma diferença de versão, mas o sentido é sempre o mesmo. E não te esquece, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, comenta, deixa teu comentário, gostei, não gostei, tô com dúvida, o que vocês gostariam de ver aqui como tema de episódio. Se tu tá no Spotify, segue a gente, dá os 5 estrelas, ou 4, ou uma, que tu achar melhor. As nossas redes sociais estão na descrição, mas é biblicamente.pdc, né, abreviação de podcast, tanto o Facebook como o Instagram. Pegou aí tua Bíblia? Então, bora ler. A gente terminou o episódio anterior, né, falando de Davi, e agora a gente vai seguir dele, lendo lá o livro de 1 Reis, no capítulo 2, do 1 ao 4, e depois a gente vai ler um outro texto ainda de 1 Reis. Posso ler então? Começa aí, King James atualizada diz assim: sentindo que se aproximava o dia de sua morte, Davi ordenou ao seu filho Salomão, dizendo: eis que o tempo em que devo seguir o caminho de todos os seres humanos está próximo. Portanto, sê forte e porta-te varonilmente. Essa palavra lembra muito o que Deus diz a Josué, que a gente leu, que a gente conversou no episódio anterior. Ser forte e corajoso. Davi vai repetir isso agora a Salomão, seu filho, dizendo: ser forte e porta-te varonilmente. Verso 3. Obedecerás a tudo quanto Yahvé, o Senhor, o teu Deus, exige, andando em seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, suas normas e seus testemunhos, conforme estão escritos na Torá, a lei de Moisés, a fim de seres bem-sucedido em tudo quanto empreenderes e em todos os teus projetos. Falta mais um ali, o 4. Até o 4? É. E assim, Yahvé manterá a promessa que me outorgou, afirmando: se os teus filhos conservarem boa atitude e conduta, caminhando com lealdade diante de mim, de todo o seu coração e de toda a sua alma, jamais te faltará alguém no trono de Israel. Agora foi. Boa. Assim como todos os líderes, Davi foi preparando um tempo de transição, ainda que, ao meu ver, vendo a trajetória um pouco dele, ainda teve um pouco de falha. Foi turbulento. Foi turbulento. Para dizer o mínimo. Exato, foi turbulento e até o relacionamento dele como pai, né? A gente nota algumas falhas, né? Tanto na questão do adultério, quanto quando ele se omitiu, né? No caso de violência sexual na família dele. Mas ele prepara ainda um tempo de transição, dá aquela dica para Salomão, né? Ele fala: coragem, pois, e ser homem. Aí, né?
que se porta varonilmente, né? Uhum. E aí, acho que é o cerne do nosso episódio. Talvez dos nossos últimos episódios, né? Uhum. Talvez o que mais vai se repetir. Guarda os preceitos do Senhor, Sim. né? Para andares nos seus caminhos, né? Uhum. Para guardar os estatutos, os mandamentos, as ordenanças, né? Então, a gente vai estar falando sobre a importância das escrituras do tempo dos reis. Aqui na passagem do segundo para o terceiro rei, né? Davi para o Isso aí. filho dele, para o início da descendência dele, né? Que depois vai culminar lá em Jesus. Uhum. Ele está falando: guarda os mandamentos, guarda os estatutos, as ordenanças, os juízos, os testemunhos que tu tem, que tu sabe, que tu aprendeu, né? A gente falou no episódio anterior, né? A gente encerrou com o Salmo 119. Uhum. E lá a gente falou que essas palavras elas são intercambiáveis, mas estão se referindo sempre à mesma coisa. E aqui, por isso, para mim, é uma possibilidade que Davi tenha sido o escritor do Salmo 119, porque ele vai usar essas mesmas palavras que lá ele vai intercambiando. Uhum. Né? Então ele diz aqui, andando nos caminhos do Senhor, observando os estatutos, os mandamentos, as normas e os testemunhos. Tudo isso faz referência a uma coisa só, que estão escritos na Torá, a lei de Moisés. Então, de novo, a gente tem alguém do Velho Testamento referenciando a escritura de seu tempo. E a escritura de seu tempo é a Torá, são os primeiros 5 livros da lei. Davi está olhando para lá e está dizendo, cara, anda assim. E ele está dizendo isso para o filho dele. Anda assim, segue esse caminho. Se tu fizer isso, e aí lembra de novo o Salmo 1, né? A gente conversou sobre ser bem-sucedido e tudo mais. Verso 4. E assim, Yahvé manterá a promessa que me outorgou, afirmando, se os teus filhos conservarem boa atitude, caminhando com lealdade diante de mim, de todo o coração e de toda a alma, jamais te faltará alguém no trono de Israel. Essa é a importância da Escritura. Quando a gente vive, quando a gente segue, quando a gente observa e quando a gente age com reverência, amor, temor, a gente conversou também bastante no episódio anterior. Cara, a promessa é essa. Ainda que seja uma promessa específica que Davi está falando sobre ele mesmo, que Deus prometeu a ele, mas isso continua valendo. Todo aquele que observa a lei de Deus, todo aquele que anda na lei de Deus, aquele que anda no caminho do Senhor, ele vai ter essas coisas, ele vai ser abençoado, ele vai ser bem-sucedido, ele vai contar com a provisão de Deus, com o zelo, com o cuidado que Deus tem. Boa. E ele segue ecoando, né? Ele fala ali no versículo 4, se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, ou seja, ele está citando o texto de Deuteronômio, Sim. que a gente viu no episódio passado, que era Amarás, um resumo, né, da lei, que é o que Jesus vai citar lá na frente, tudo isso. Então, isso nos mostra a importância. Olha quantas vezes aquelas porções, aquele livro, o 5º livro, ele é citado no próprio Antigo Testamento. Então, é essencial a gente entender, a gente vai bater muito nessa tecla. A Bíblia precisa ser lida como um todo. O Novo e o Velho Testamento, eles são complementares, eles são indivisíveis. Não dá para ter uma interpretação só, uma visão só de um e desprezar o outro, não. E essas coisas reforçam isso. Cara, Jesus leu o Velho Testamento. Sim. Davi, Josué citou a Torá, citou os primeiros 5. Os profetas também temos algumas menções. Então, por que a gente acha que a gente é digno, que a gente tem cacife para rejeitar uma porção da Escritura? Sim. Não temos. Sim. Esses caras são muito melhor, muito maior do que nós atentaram e nos aconselharam a tentar. Não tem por que a gente desprezar essa porção. Sim. E o equívoco se dá em um grupo que hoje sustenta algo chamado hipergraça. Essa hipergraça, ela se apropria de alguns escritos, de alguns trechos, de alguns reformadores. Mas o curioso é que os próprios reformadores, eles, principalmente Lutero, partindo de Romanos, onde diz que o justo viverá da fé,
nem o próprio justo viverá da fé é um texto do Novo Testamento. Sim. Paulo está olhando para Abacuque. É Abacuque quem escreve que o justo viverá da fé. E os reformadores sabiam disso. Então, dizer que os reformadores olham apenas para o Novo Testamento é um erro Sim. crasso, para falar Sim. intelectualmente, né? Não, a Bíblia ela precisa ser entendida como, usando a tua expressão, uma unidade indivisível. Velho e novo, lei e graça. Na lei existe graça, na graça continua existindo lei. As coisas não estão se anulando, não são forças que se anulam, não. São forças complementares. O velho fundamenta, o novo traz clareza. Boa. Esse é o ponto. Bom, então Salomão assumiu o trono. Vamos pular para o próximo capítulo, ainda em 1 Reis. Aí sim, capítulo 3, do 1 ao 3. Eu vou ler aqui. E aí Salomão já começa a vacilar, né? Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha à roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado a casa ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Por que eu falei que Salomão vacilou? Parece que o texto me matou, né? Mas no versículo 1, a gente tem um texto, tá em Deuteronômio, agora me falha o capítulo. Sim, a gente leu no episódio anterior, né? No episódio anterior, né? 17. 17, acho que é isso aí. Que o povo de Israel não deveria fazer aliança com outros povos. A gente citou Josué, que fez aliança com os gibeonitas, mas também tinha uma instrução clara de Deus para que não fizesse casamento, que não tomassem esposas de outros povos e que nem homens de outros povos tomassem esposas de Israel, né? Por quê? E aí Deus vai dar o motivo, né? Ele já sabia de tudo, com certeza, mas ele cantou a pedra aí, porque os cônjuges de outras terras iam perverter os judeus a seguir os deuses deles. Até tu tá com ele aberto aí? Quer Tô revisar? procurando. Eu acho que é o 21, se eu não tô muito Cara, o pior de tudo, né? Quando tu falou em Salomão começa a vacilar, eu entendi que era para isso aqui que tu estava olhando. Salomão já vacila em duas coisas. Que o texto, e o texto não está falando nem sobre o povo. É aquele texto que a gente leu falando da direção de Deus ao futuro rei. Deus anteviu que o povo pediria um rei e pediu em Samuel. E agora a gente vai ler. Olha a instrução. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te concede, tomado posse dela e nela habitares e pedires, quero estabelecer sobre mim um rei como todas as nações que me rodeiam, deverás estabelecer sobre ti um rei que tenha sido, primeiro, escolhido pelo Senhor teu Deus. Segundo, tem que ser um dos teus irmãos. Terceiro, não poderás nomear um estrangeiro que não venha dentre os teus próprios irmãos. Quarto, ele não deverá multiplicar muitos cavalos para si, nem fará que o povo retorne ao Egito. O texto que tu leu lá de 1 Reis 3. Salomão celebrou aliança com quem? Faraó. Rei do Egito. Errou! E casou depois, rapaz. Tá, e aí continua. Pois o Senhor ordenou, jamais voltareis por este caminho, caminho do Egito. Eu acho que eu não falei, gente. É Deuteronômio 17, eu estou lendo a partir do 14. Tá? Agora, Deuteronômio 17 e 17. Que o rei não tome para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie da sabedoria. Esse é um detalhe muito legal, mano. Por quê? Porque Salomão é conhecido como o homem mais sábio. Sim. E o texto lá vai falar, o cara não deve casar com muitas mulheres, para quê? Cara, Deus podia ter falado qualquer coisa. Não pode ter muita mulher para não ficar louco da cabeça, não pode ter muita mulher para não ter tribulação na vida, não pode ter muita mulher para não empobrecer, não pode ter muita mulher para N motivos. Deus usa um motivo específico, para que ele não se afaste da sabedoria. E é justamente o homem mais sábio da história que começa o seu reino celebrando uma aliança com o faraó, que não devia, casando com uma egípcia, que não deveria. E essa não é a única.
A gente falou no episódio anterior. Ele Uhum. vai casar com várias, de vários povos diferentes, e essas mulheres vão levar ele a idolatrar outros deuses. Ele começou pisando na bola. Muito. Ainda assim, o texto vai dizer, né? Não sei, tu leu até o 2. Sim. Leu o 3 aí. Ainda assim, o 3 vai aliviar a barra dele. Eu tinha lido, mas vou repetir. Salomão amava o Senhor. Isso a gente voltou para 1 Reis 3. Isso. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Essa questão, tem outro detalhe importante aqui, né? No verso 2, ainda não havia sido edificado um templo para Yahvé. Então a gente sabe que quem escreveu esse texto já está lá na frente. Sim. Ele já sabe da construção do templo de Salomão. Uhum. E aqui ele está dizendo, olha, nesse momento da história ainda não tinha templo, por isso o povo ia aos altos, o povo ia aos lugares sagrados e oferecia sacrifícios. Não está no contexto de idolatria. Essas ofertas aqui oferecidas em lugares altos, lugares sagrados, não está no contexto de idolatria. Está simplesmente dizendo que Salomão fazia isso porque ainda não havia o templo, ainda não tinha construído o templo, que o escritor que estava lá na frente do templo sabia que aconteceria, mas até aqui ainda não. E aí sim, aí vem a pisada de bola de Salomão. 1 Reis, capítulo 11, do verso 1 até o 11. 1 Reis 11, do 1 ao 11. Quer ler aí pra gente? Posso ler. Diz assim, o título da King James já é O Erro de Salomão, né? Aqui é a idolatria. A idolatria. Diz assim, além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, sendo elas moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Todas pertencentes às nações sobre as quais o Senhor ordenara expressamente aos filhos de Israel, dizendo, vós não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco. Pois certamente, no dia em que isso ocorrer, desviarão o vosso coração para seguir os seus deuses e divindades. Contudo, Salomão apaixonou-se por elas e as tomou por esposas. Ele teve, guarda esse número aí, queridão, 700 esposas, princesas e 300 concubinas. O cara casou com 700 princesas de diversas cidades, diversos países, diversos reinos diferentes, e esses casamentos se dão por aliança política, mas o texto diz, ele se apaixonou por elas, então ele era um cara psicologicamente carente, um cara que se apaixonava fácil, era um cara talvez com o apetite sexual estratosférico. Para ter 700 mulheres, o cara tem que ser galo. Tem que ser galo. E ele aguenta essa bronca, e além das 700, ainda tinham 300 concubinas. O que eram essas concubinas? Servas. Peso na vida dele. Também. Mas eram servas das esposas que também serviam como objeto do apetite sexual dos reis. Uhum. Elas estavam lá para servir. Eram prostitutas? Não, eram concubinas, é diferente. Uhum. Elas não faziam sexo por dinheiro, elas eram como escravas sexuais dos reis. Era uma prática comum dos reis. Uhum. Essas concubinas vivem para isso. E suas mulheres, verso 3 ainda, o levaram a afastar o seu coração do caminho de Deus. E à medida que Salomão ia se tornando idoso, suas mulheres o influenciaram decisivamente a seguir seus deuses e divindades. E o coração de Salomão já não era totalmente dedicado a Yahvé, o Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Então Salomão deixou-se seduzir e seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e também a Moloque, o abominável e repugnante deus dos Amonitas. Assim, Salomão praticou o que era mal perante o Senhor e não procurou seguir as orientações de Deus de todo o coração, como procedeu Davi, seu pai. Nessa época, Salomão construiu um altar em homenagem a Camus, o odioso e nefasto deus dos Moabitas, sobre o monte ao lado de Jerusalém, e também a Moloque, a abominação dos Amonitas. Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras,
que ofereciam incenso e sacrifícios aos seus deuses e divindades. Então, Yahvé se indignou contra as atitudes de Salomão, porquanto o seu coração se desviara do Senhor, o Deus de Israel, que lhe aparecera e advertira 2 vezes, e lhe ordenara terminantemente que não cultuasse ou seguisse a qualquer outra divindade. Salomão, contudo, acabou não obedecendo ao que o Senhor lhe havia mandado. E por isso o Senhor sentenciou a Salomão, determinando: considerando que este é o teu coração e a tua atitude, e visto que não guardaste a minha aliança e os meus decretos que te ordenei, certamente tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Que ruína, né? Cara, junto com Juízes, tá num dos textos mais tristes, né? Sim. Da Bíblia toda. E tem coisa triste na Bíblia, cara. Sim. Mas tu perceber alguém que começa tão bem, que começa amando a Deus, que começa obedecendo a ordem que Davi tinha dado, e daqui a pouco esse cara desvia tanto, né? Sim. E Deuteronômio 17 estava lá, e ele tinha acesso ao livro da lei, e ele talvez no começo até tenha vivido em função dessa lei. Mas a gente falou no episódio anterior, né? Os deuses, dinheiro, poder e sexo, tomaram, parece, conta da vida de Salomão, e ele termina dessa forma, sentenciado por Deus, quebrando a promessa de uma geração perpétua de Davi no trono, quebrando em tese, né? Porque a gente sabe onde essa promessa culmina, onde essa promessa vai chegar. Uhum. Mas, cara, é um texto terrível, é um texto triste. Sim, e ele comete muitas tolices, se coloca em muitas situações que ele mesmo escreveu em Provérbios. Uhum. Né? Ele fala, é melhor viver no deserto do que morar numa casa com uma mulher rixosa. Por que tu acha que ele escreve isso? Ele não tinha um dia de paz. O dia, no nosso calendário greco-romano, tem 365 dias. O ano, né? Tem 365 dias. O povo de Israel não vivia esse calendário, vivia o calendário judaico, que é lunar. Tem 300, talvez um pouco menos de dias. Uhum. Ele tinha 700 esposas. E 300 concubinas. Era 3 por dia para dar problema. Meu Deus do céu. Ah, misericórdia, cara. Cara, que loucura, né? Cara, e aí, claro, foi o que a gente falou. Ele começou com pequenas concessões. Ele não casou com todas num dia só, num mês só. Ele começou lá, fazendo aliança com o faraó e casando com a filha do faraó. Sim. E aí foi só ladeira abaixo. Sim. Porque Davi pecou também. Mas quando o profeta repreendeu, ele falou assim, ó, errei, pequei contra ti, não retira de mim teu espírito. E acertou as contas com Deus, sofreu as consequências, Sim. mas ainda terminou em retidão com o Senhor, né? Sim. Sendo um exemplo para as próximas gerações. E Salomão não. Salomão foi abrindo concessões, fez o templo como ordenava Davi, mas infelizmente no final da vida, que é o que mais importa, na verdade, né? Sim. A gente quer manter uma vida toda com Deus, mas o que mais importa é como a gente vai ser encontrado no final da vida. Sim. E foi aí que Salomão falhou. E Davi, ele, como tu disse, mesmo pecando, ele termina uma vida em retidão. Isso tanto é verdade que o próprio Deus dá testemunho dele no texto, né? Sim. O próprio Deus está dizendo que ele não andou como Davi, seu pai. O escritor do texto está dizendo isso, cara. O teu coração não é como o coração do teu pai, a tua vida não é como a vida do teu pai. E isso é terrível, cara. É terrível. Salomão, e por isso o texto de Eclesiastes que é atribuído a ele vai ser um texto diferente da leitura. Né? Tem até muito crente que não entende. Como é que o cara que escreveu Provérbios é o mesmo cara que escreve Eclesiastes? Sim. Tem muita gente que diz que nem é bom Eclesiastes. Mas, cara, é a percepção, né, de alguém que está no caminho do Senhor e ele está escrevendo coisas por uma lente certa. E esse mesmo cara, no final da vida, ele vai escrever Eclesiastes. E aí, para ele, tudo é vaidade. Ele já está frustrado. Sim. Comida já não tem gosto, bebida já não tem sabor, 1000 mulheres já não dão conta do apetite do cara, entende?
Esse é o escritor Salomão de Eclesiastes, ele já está no fim da vida e para ele tudo é vaidade. No fim ele ainda tem um lapso, né? No final de tudo entende. Nós vamos prestar conta com o Criador, a gente tem que se preparar para prestar contas. Mas é triste imaginar que alguém que começa tão bem termine tão mal, levando em conta que melhor é o fim das coisas do que o começo delas, né? Sim. É mais importante o fim das coisas do que o começo. Tu começar mal, mas acabar bem, tá ok. Agora, tu começar bem e tu terminar mal, cara, é decadência, né? Sim. É uma escala decadente e isso é terrível. Talvez fosse melhor nem ter começado bem. Talvez. Que é o que fala em Hebreus, né? Sim. Sobre questões de salvação, né? Sim. O cara que conhece o caminho da verdade e cai, peca deliberadamente, Sim. era melhor que nem tivesse conhecido. É verdade. Né? É verdade. Então, aí a gente tem um pulo, tá? Um pulo de texto. A gente falou no episódio anterior de Moisés a Davi. Davi é o segundo rei, como tu disse. Primeiro é Saul. Saul é rejeitado por Deus porque desobedece. Davi assume o lugar de Saul, reina. Davi morre, passa o trono a Salomão. Até aqui a gente tem um reino de Israel. Então são aquelas 12 tribos que vieram do Egito, estão sendo governadas por um único rei. A partir desse momento, em consequência, em decorrência da atitude de Salomão, o reino ele é dividido em dois. Uma metade, ou melhor, 10 dozeavos, são 10 tribos. Vira o reino do norte, chamado Reino de Israel. Esse reino do norte, ele é um reino essencialmente pagão. É o reino que Deus diz aqui no texto, considerando que este é o teu coração, e tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Quem assume esse reino do norte com a maioria das tribos submissas a ele é Jeroboão. É um dos servos, é um cara que morava em Israel, mas não era da descendência, não era da linhagem. O reino do sul são 2 tribos que permanecem fiéis ao trono de Davi, não pelo merecimento do filho de Salomão, porque o filho de Salomão é quem assume, se chama Roboão. Cara, ele começa mal demais, ele tinha as 12 tribos na mão, e ele faz um pronunciamento dizendo o seguinte, o povo pede, né? O povo pede, Roboão, teu pai morreu, e a gente vem trabalhando muito, foi o reinado mais próspero de Israel até agora, mas o povo está cansado. Alivia o imposto. Roboão diz, ok, amanhã eu dou uma resposta, ele consulta os sábios, ou os mais velhos dão uma direção. Cara, alivia o imposto e o reino todo vai ser teu. Todo mundo vai curtir a ideia. Roboão diz, ok, vai e consulta os amigos de infância dele, os caras que estudaram com ele, e os caras dão o conselho. Cara, mete mais imposto, toca o dedo e diz para eles, se eles acham que a cintura de Salomão era grossa, eles vão descobrir que o meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura de Salomão. Ou seja, se com Salomão o fardo era pesado, comigo vai ser mais ainda. No dia seguinte, qual das duas coisas ele escolhe? A opinião dos amigos de infância. Ele diz, vai ter mais imposto, a carga tributária vai ser mais alta. Um detalhe que é importante, tá? Que isso vinha da parte de Deus. O texto lá da ruptura do reino vai dizer que Roboão toma essa atitude baseado na opinião dos caras, mas isso vinha da parte de Deus. Estava no script. Sim. Não foi o plano B. Não tem, ninguém pega Deus de calça curta, ninguém pega Deus no contrapé, ninguém pega Deus no improviso. Isso que quer dizer, né? Que Deus é da pré-ciência. Ele já sabia que isso ia acontecer. Exato. Não era a vontade dele. Exato. Ele permitiu, mas ele já sabia. Exato. O reino é dividido e, cara, tanto no norte quanto no sul é uma gangorra. Altos e baixos. Altos e baixos. Reis que obedeciam à lei, reis que andavam segundo o caminho dos seus antepassados, andavam segundo o caminho de Davi, esses reis estavam lá em cima. Esse rei morria, assumia um filho, um parente, ou alguém dava um golpe, pum! Seja o reino de Judá, o do sul, seja o reino de Israel, do norte, o reino caía todo junto. No reino do sul, a gente tem altos mais seguidos. No reino do norte, como não é da linhagem de Davi, a gente tem uns caras bem desviados. Sim. Bem desviados. O reino do sul continua com um templo. O reino do norte não tem templo,
constrói um touro de ouro. E eles cultuam naquele lugar, se eu não me engano, em Betel. Posso estar errado, mas se eu não me engano é Betel. E vira essa coisa, e aí a gente tem esses livros, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, altos e baixos, reis muito fiéis, reis muito desviados, e a gente vai olhar especificamente sobre um rei, que é um menino chamado Josias. Ele se torna rei com 8 anos de idade, ele é o 16º rei de Judá, o Reino do Sul, ele é o 16º de 20. E cara, o que o texto diz sobre ele, para mim, é um aleluiamento espontâneo. Então lê para nós, Jader, por favor. 2ª Reis, capítulo 22, do verso 1 ao 13. Boa. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías, de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Curioso, né? Ele vai chamar Davi de pai de Josias. Sim. Mas Davi não era pai natural, direto. Né? É porque é da linhagem, né? Sim. É da linhagem. Deixa eu só corrigir aqui. O Reino do Norte não é um touro de ouro. Foram feitos 2 bezerros de ouro. Um ficou na cidade de Betel e outro é posto em Dan, outra cidade, a cidade de Dan. Mas a ideia é a mesma. Sim. O Jeroboão vai dizer: ó Israel, chega de subires a Jerusalém. Aqui estão os deuses e as divindades que tiraram vocês do Egito. Ele repete o que aconteceu lá no deserto, só que agora ele faz 2. Então, para que o povo do norte não suba a Jerusalém para adorar, porque faz parte do Reino do Sul, ele cria 2 ídolos, 2 bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan. Feita a correção, desculpa aí. Eu tô achando que é o touro de ouro da Bolsa de Valores, é investimento, né, irmão? Ai, ai. Voltando para 2ª Reis 22. Josias, filho de Davi. Isso. É filho da linhagem, né? No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e tenha a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa. Vai embora. Até o 13. Até o 13. Aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas, para que reparem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então aqui, Josias manda Ilquias até o sacerdote para administrar as questões financeiras da reforma do templo. Exato, né? Exato. E aí tá dando instruções ali para ele ordena que o povo oferte, né? Uhum. E essas ofertas devem ser entregues ali aos reformadores, não os reformadores da reforma, calma, aos caras que estavam construindo, carpinteiros, construtores e pedreiros, para que eles comprem madeira e pedra e tudo que fosse necessário para a reforma. Boa. Versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã. Ele mandou Safã, não mandou Ilquias. Cara, esse texto é de doer, mano. É de doer. Lê. Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então, o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes.
ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Ecão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto os nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro para fazerem segundo quanto de nós está escrito. Cara, olha que loucura. Eles estão reformando o templo e o livro não tem um lugar de destaque no templo. O livro tem que ser achado. E só tem que ser achado aquilo que primeiro foi perdido. Esse é o nosso trabalho, ao menos esse é o nosso intuito com esse projeto, com esse conteúdo. É pegar o livro e colocar no lugar que ele tem que estar. Na mesa, no centro, aberto. Porque a gente não pode perder isso. A gente não pode ter esse livro como perdido. Como eu disse, Josias, ele começa a reinar com 8 anos. Ele é um molequinho, cara. É os piá que jogam bola aqui na frente de casa. E o verso 3 diz, no 18º ano do seu reinado. Ele começa com 8, se passam 18 anos. Agora ele está com 26 anos. E é só agora que o livro é apresentado ao rei. Lembra que lá, quando a gente leu Deuteronômio, no episódio anterior, o rei que seria escolhido deveria ter sempre diante de si o livro. Uhum. Esse guri começa a reinar com 8 e o livro só vai chegar na mão dele por coincidência, porque alguém achou o livro quando ele tinha 26 anos. Essa é a tristeza do texto, por isso esse trecho da escritura para mim é tremendo, e por isso mais uma vez a gente vê a importância do texto escrito, a importância de Deus escolher essa forma de comunicar. Né? Talvez Josias até conhecesse a instrução oral, talvez ele tivesse noção sobre Iavé, porque tinha um templo edificado a um Deus chamado Iavé, cara, deve ser importante. Mas ele estava com 26 anos de idade, ele nunca tinha lido o livro da lei. Ele nunca tinha tido contato com o que Moisés escreveu, e que a gente está já desde o episódio anterior e até agora batendo nessa tecla. No Velho Testamento as pessoas estão olhando. Se esse livro foi achado agora, desde quando será que ele foi perdido na história dos reis? Né? Sim. Quanto prejuízo a nação de Israel passou por não conhecer esse livro. Porque os reis não tinham acesso, porque o livro estava perdido. O livro estava extraviado. Os sacerdotes estavam trabalhando no templo pelo hábito, pela rotina, pelo dia a dia, porque já estavam acostumados. Mas o livro que rege a forma de trabalho, o livro que delimita as 4 linhas dentro das quais eles têm que fazer o serviço deles, cara, o livro estava perdido. E de repente, numa obra, um pedreiro foi lá buscar uma ferramenta, um carpinteiro foi pegar uma tora de madeira e, tem um livro aqui, vamos entregar para o responsável. O responsável lê, se apavora, leva para o rei. E é legal, né? Porque o Safã é um safado. Ele chega para o rei e diz, olha, cadê? Aqui, verso 10. Levou o relatório ao rei. Safã, o escrivão e secretário, relatou ainda ao rei. O sacerdote Ilquias me entregou um livro. Tipo assim, deu todo o relatório da reforma, do destinamento aí do ouro, da prata, e, cara, acharam um livro. Né? Alguém achou um livro. Vou ler para ti. Gênesis 1. No princípio. Cara, imagina, cara. O primeiro contato de um rei. O rei de Judá, o Reino do Sul, com 26 anos. Isso é loucura. E a resposta é imediata, né? Por isso que Josias ele é considerado um grande avivalista. Assim que ouviu, verso 11, a leitura do livro da Torá, da lei, o rei levantou-se e, indignado, rasgou suas vestes. Para ti que talvez não esteja acostumado à linguagem bíblica, rasgar as vestes é um sinal de luto, revolta, tristeza e profunda angústia. É como hoje aqui no Rio Grande do Sul a gente dizer da vontade de rasgar o nariz. Tem outra expressão que se usa, mas não cabe aqui no nosso programa. Mas equivale a isso, tá? É uma indignação.
Então, imediatamente, deu a seguinte ordem ao sacerdote Ilquias, a Aicão, filho de Safã, e Aquibor, filho de Micaías, ao escrivão e seu secretário, Safã, e ao oficial real, Asaías. Ide, consultai ao Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, o reino do sul, acerca das palavras do livro que foi achado. Porque grande é, ou deve ser grande o furor de Yahvé, que se acendeu contra nós. Por quê? Porquanto nossos antepassados não obedeceram. Cara, uma leitura que ele fez do livro e ele entendeu. Deus deve estar muito indignado. Sim. Por quê? Porque o livro da lei diz que Deus é um Deus zeloso e ciumento. Tava lascado pelo que ele pensou. Só que aí que tá. Ele tem o contato com a palavra e toma uma atitude. Sim. Isso é uma lição importante para nós. Sim. Não basta eu, tu, quem tá aí com a gente, sentar na mesa e ler. É importante, é indispensável, sim. Mas se eu levantar aqui e seguir como juízes lá no último capítulo, fazer o que eu quiser da minha vida, além de não adiantar nada, eu vou estar atraindo ainda mais a ira do Senhor. Sim. Porque eu tenho entendimento, eu tenho contato com a palavra, eu sei o que Deus quer e eu não faço o que Deus quer. E aí Josias não fez isso. Para a sorte dele, para a sabedoria dele. Que no capítulo 23, ainda de 2 Reis, ele vai renovar a aliança dele com o povo. Sim. De Deus com o povo, né? 2 Reis 23, do 1 ao 3. Quer ler aí? Posso ler. Então o rei mandou reunir junto de si todos os anciãos e autoridades de Judá e de Jerusalém. O rei dirigiu-se ao templo do Senhor, acompanhado de todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dos mais jovens e simples aos mais idosos e influentes cidadãos. E leu com grande voz diante deles todas as palavras do livro da aliança que tinha sido achado na casa de Yahvé. Então o rei colocou-se em pé, junto à coluna, e celebrou uma nova aliança com o Senhor, comprometendo-se a seguir Yahvé e a obedecer de todo o coração e de todo o entendimento aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. E da mesma forma, todo o povo firmou um compromisso solene com essa aliança. Pô. Então ele tomou atitude. É. Ele rasgou as vestes indignado, foi consultar Deus. Deus até dá um decreto razoavelmente favorável, né? Porque ali o povo já estava... Acho que um rei depois de Josias foi o exílio, né? Não, ainda tem 4 reis. Ele é o 16º, são 20 ao todo. Mas não é muito... Já não é tantos anos ainda. Até porque nesse final de carreira, cara, os caras começam a governar muito pouco tempo. Uhum. Então é papum, 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 já estamos no 20º, e no 20º a Babilônia toma conta e aí já é. Pois é. E é legal que ele fala aí que o rei se pôs, né, à direita das colunas, e é legal, a gente não vai se adentrar muito, mas que essas colunas elas chamavam Jaquim e Boaz. Sim. Eram colunas que tinham no templo, né, construído. Sim. E elas não eram colunas com a função de sustentação. Uhum. Elas eram ornamentais, cheias de romãs, cheias de coisa. E é legal que cada uma delas significa uma coisa. Sim. Eu vou ler 1 Reis 7:21. Ele vem dando umas instruções antes, mas no 21 ele fala. Depois, né, isso é no governo de Salomão. Ainda, sim, que foi quem construiu o templo, né? Que foi quem construiu o templo e edificou essas colunas. Depois levantou as colunas no pórtico do templo. E tendo levantado a coluna direita, chamou-lhe Jaquim. E tendo levantado a coluna esquerda, chamou-lhe Boaz. Jaquim quer dizer, ele estabelecerá. Né? Isso eu estou lendo um comentário aqui que eu tinha anotado. E Boaz, ele vem em poder. Né? Essas colunas elas representam a presença de Deus. Sim. E a vinda de Jesus. Sim. Só para tu ter um gostinho de simbologia, de tipologia aí, mas já estava apontando. Sim. Sabe? Deus foi intencional dando essas instruções, sempre apontando para Cristo. Então, parar para pensar. O livro estava perdido.
o rei Josias encontrou, se indignou, rasgou as vestes, consultou o Senhor, botou o povo de pé a ler Sim. o livro da lei, parou do lado das colunas que representavam a presença de Deus e firmou uma aliança. Cara, isso é demais. Essa é a atitude, essas lições que a gente precisa ter, sabe? O contato com a palavra, ele precisa gerar transformação em nós. Senão vai ser só acúmulo de informação. Sim. E Boaz é um nome que está na própria genealogia de Cristo, né? Boaz é o bisavô, se eu não me engano, do rei Davi. Boaz casa com Ruth, que tem um filho, e depois esse filho tem Jessé. E Jessé é o pai de Davi. Então, é muito... Cara, são coisas que o continuista da Bíblia ele é muito diferenciado, cara. Bom, até parece que ele sabe de todas as coisas. Se tu gosta da continuidade dos filmes da Marvel, cara, a Bíblia dá aula, a Bíblia ensina. Bom, nesse período dos reis, de novo, Josias ele é o 16º de uma lista de 20. Nesse período dos reis, a gente tem alguns profetas que eles estão profetizando durante todo esse tempo. E é muito interessante a gente perceber as mensagens que esses caras trazem. Alguns são considerados profetas maiores, alguns são os considerados profetas menores, alguns estão no período dos reis, alguns estão no período do exílio e alguns lá do pós-exílio, mas ainda assim existe uma coisa em comum na mensagem de todos esses caras, seja do período dos reis, seja do período do exílio, seja do pós-exílio, todos eles apontam para uma coisa: a importância do retorno à Escritura. Em todo o tempo. Ainda que o livro tivesse perdido, os profetas, Deus vai levantando homens segundo o seu coração, homens dispostos a pagar o preço para chamarem a atenção. Vocês precisam voltar a obedecer a lei de Deus. Vocês precisam voltar ao mandamento, vocês precisam voltar às ordenanças do Senhor. Vamos fazer esse caminho, vamos trilhar esse caminho. É legal a gente comentar, né, que os profetas do período do exílio, a gente está falando do exílio já do reino de Judá. Já separou, já tem Israel do Norte, já é outro país, né, outra nação. Outro reino. Aí no período do exílio a gente está falando só de... Sim. O reino do Norte foi também levado ao exílio. Né? Na verdade, quando a Babilônia toma conta, cara, não sobrou ninguém, mano. Sim. Não sobrou ninguém. Uma coisa assim, esses profetas, alguns estão profetizando em Judá, alguns estão profetizando em Israel, mas todos estão dizendo a mesma coisa. Arrependam-se, voltem-se à lei, ou vai acontecer o que a lei diz que ia acontecer. Sim. Porque vocês se desviaram, a terra vai ser tomada, vocês vão ser levados expulsos de novo. Deuteronômio 28. Tem as bênçãos e as maldições que Josué vai proclamar no Monte Ebal e no Monte Gerizim. A gente falou isso no episódio anterior. A lista de maldições é muito maior e muito mais específica e pontual do que a lista da bênção. E até esse período do exílio está lá. Sim. Que o povo seria levado, que as mulheres seriam escravizadas. E esses profetas profetizam aí durante bastante tempo. Vamos olhar algumas coisas, tá? Vamos olhar algumas coisas tendo isso em mente. Vamos começar pelo maior e mais famoso dos profetas, Isaías. Isaías, capítulo 5, do verso 20 ao 24. Se tu já tem na mão aí, pode ler, Jadeco. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põem um amargo por doce e doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Heróis para beber vinho é boa, né? Os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Pelo que, como a língua de fogo consome o restolho e a erva se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. Porquanto, aqui o motivo, né, o porquê, rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. É claro, o texto é óbvio. Ai de vocês,
cara, vocês vão sofrer penalidade, vocês vão sofrer juízo, vocês vão sofrer castigo. Os valentes para beber vinho, cara, beberrão. Sim. O povo estava entregue, sabe? E esse beber vinho tem muito a ver também com muitos rituais de paganismo que o povo se envolveu, onde os caras bebiam tudo que tinha para beber, sabe? Beber até entrar em transe, até ter contato com divindades. Aí deles. E mais uma vez, aqui que ele fala, né? Vocês são prudentes ao seu próprio conceito. Então, muitas vezes o oposto à palavra de Deus é a nossa própria vontade. Sim. Então, os próprios conceitos, eu sou prudente. Eu tô na luz, né? Eu sou doce, mas o cara é um tolo, anda nas trevas e é mais amargo que o pior dos mates. É isso aí. Porquanto rejeitaram os mandamentos de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, e desprezaram a palavra do Santíssimo de Israel. De novo, né? O desprezo da Escritura, o desprezo da lei. E Isaías está olhando para a Torá, Isaías está olhando para o Pentateuco. Esse desprezo traz consequências. Cara, vou jogar uma pequena bomba no teu colo. Excelente. Como que... Eu nem vou falar de não ler a Bíblia, mas como que se despreza hoje a Escritura? Tá, não ler a Bíblia, né? É o óbvio. É o óbvio, tudo bem. Certo, é claro. Mas, ao teu ver, existe outras maneiras de se desprezar a Bíblia? A lei do Senhor, né? Cara, para nós que cremos e para quem tem vida de igreja, tu ouve uma pregação e despreza, né? O líder, o pastor, falou uma coisa. Essa coisa está de acordo com a lei de Deus e aquilo entra por um ouvido e sai por outro, tu jogou fora. Tu desprezou. No meio de um conteúdo como o nosso, o cara está aqui ouvindo o que a gente está lendo e a gente não está inventando coisa nossa, a gente está lendo o que está escrito. E o cara acaba o vídeo, dá dislike, ou o cara acaba o vídeo e tanto faz, a vida segue a mesma. E essa é a forma de desprezar, de rejeitar. Né? Todo ser humano ele traz no seu código genético um resquício de uma lei moral. A gente vai perceber isso em toda e qualquer tribo do mundo. Existe um resquício de lei moral daquilo que é certo e errado, daquilo que é aceitável ou não. Porém, desprezar a lei é isso. Desprezar a palavra é isso. É o cara que, tendo acesso ou tendo esse contato, tu até falou lá de Hebreus, cara, é isso, é o cara que teve esse contato com Deus, teve esse contato com a palavra de Deus e deliberadamente abre mão e desiste. Aí é o que os escritores do Novo Testamento vão citar o ditado, né? O cão volta a comer o seu vômito, a porca lavada volta a se revolver na lama. Não sei se tu lembra de mais alguma forma nos dias de hoje. Cara, eu vejo uma forma que talvez se enquadre na primeira que tu comentou. Tu comentou do cara que escuta e entra por um ouvido e sai pelo outro. Pensando numa totalidade. Escutou tudo, não entrou nada. Mas escutou ou teve contato com tudo, ou com boa parte, mas reteve só o que é bom. Foi seletivo. Leu o Deuteronômio lá, as listas de bênçãos e maldição. As bênçãos eu quero, maldição não precisa ler. Não, mas Deus me fez por cabeça, não por cauda. Não julgueis. Não julgueis. de novo. Vamos voltar pro loop. E reter só o que gosta. Sim. O famoso Deus é amor, mas esquece que ele é Deus é consumidor. Então, rejeitar partes da Escritura também é rejeitar. Sim. Foi o que Salomão começou a fazer. Ele não bloqueou completamente. Ele começou fazendo aliança. Começou casando com a estrangeira. E assim, é uma maneira também de rejeitar a lei do Senhor, né? Parcialmente. Se tornar seletivo ou fatiar, né? Fatiar a Escritura em partes cômodas. Excelente. É isso. Cara, aí tem um texto que eu gosto muito. Vamos ler. Ainda em Isaías, capítulo 8, a partir do verso 11, diz assim: Em verdade, Yahvé, o Senhor, falou comigo com mão forte e veemência, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo mau, e ordenou:
Não chamarás revolução ou tratado tudo o que este povo chama revolução ou tratado. Não participareis dos seus receios e temores, e nem perdereis a esperança. A Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, é que devereis santificar e adorar. É Ele quem deve ser amado com reverência por todos vós. A Ele vocês devem temer com tremor. Eis que para os 2 reinos de Israel ele será um santuário, ou seja, tanto o reino do norte, Israel, quanto o reino do sul, Judá. Lembrando que Isaías profetiza ao reino do sul, Isaías profetiza a Judá. Para os 2 reinos de Israel, do povo de Israel, ele, Yahvé, será um santuário. Entretanto, será também um obstáculo e uma pedra de tropeço. E para todos os que vivem em Jerusalém, ele será como uma armadilha e um laço. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, serão apanhados pelo laço e ficarão presos. Isso é uma ligação direta ao Messias. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. A gente já discorreu bastante sobre isso na nossa série sobre Cristologia, que está no canal. Tu pode verificar aí, são 6 episódios, tá excelente. Voltando, verso 16. Guarda, pois, o mandamento com todo zelo, sela a lei e firma este ensino no coração dos meus discípulos. Deus está dizendo isso a Isaías. Guarda o mandamento, sela, coloca um selo sobre a lei, firma, ensina isso com diligência. A gente falou sobre isso. Aguardo a Yahvé, que agora esconde sua face da descendência da casa de Jacó. Agora, Isaías está colocando a posição dele, diante do que Deus diz. Nele deposito toda a minha esperança. Aí parece que se encerra um trecho e começa um outro trecho. Agora, Isaías está falando, e olha que interessante o que ele diz. Eis que eu e os filhos que Yahvé me deu, nos tornamos em Israel símbolos e prodígios da parte do Senhor dos Exércitos que habita no Monte Sião. Quando vos disserem, Isaías está dizendo isso aos filhos dele, quando disserem para vocês, ide consultar algum médium que fale com os espíritos, adivinho ou alguém que saiba murmurar encantamentos, porquanto o povo costuma recorrer a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, vocês responderão o seguinte: o que se deve fazer é consultar a lei e os mandamentos do Senhor. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, certamente jamais poderão ver a luz. E hoje a gente vive nesse tempo, onde as pessoas querem consultar tudo. Quer consultar morto, quer consultar espírito, quer consultar ancestral, quer consultar árvore não sei do que. Cara, se não for a lei e o mandamento, esquece. Esse é o nosso dever, cara. Essa é a nossa missão. E o trecho aqui, o texto até está com esse título, a missão do profeta Isaías. E ele dá essa missão aos filhos. Olha, quando eu morrer, o povo vai procurar vocês e vai pedir. Consultem um médium, um necromante, algumas versões vão trazer. Alguém que consulte espíritos, que foi o que Saul fez. Uma das atitudes erradas de Saul foi essa. Ele vai até uma mulher que consulta espíritos. Né? E o povo de Israel entrou nessa linha e era comum. A resposta que vocês têm que dar é a seguinte: vamos consultar a lei e os mandamentos. Esse texto sempre me lembra o texto que Jesus vai falar sobre o rico e Lázaro. Lembra lá? Tem um cara rico sem nome, tem um cara pobre sem um cara pobre chamado Lázaro. Esse cara pobre vive na porta do cara rico pedindo comida, vivendo de migalha. Ele já está tão debilitado na saúde que ele tem feridas por todo o corpo e os cachorros lambem as feridas deles. O rico morre, vai para o Sheol, né, o lugar dos mortos, e vai ser atormentado, é enterrado e vai ser atormentado. O pobre morre, não fala que houve sepultamento. Entende-se que Jesus está sugerindo que após sua morte ele foi comido pelos cachorros que já lambiam as feridas dele. O cachorro de antigamente não era o pet que tu tem em casa, não, irmão. Não é o Yorkshire. Não é o Yorkshire, não é o Pug. Não é o Xixi. Então,
entende-se que o pobre foi devorado pelos cães que já estavam na volta faz horas. Só que esse cara que morreu, não teve nenhum sepultamento, pode ter sido comido por um cachorro ou por vários cachorros, esse cara ele não vai para o mesmo lugar que o rico que teve o sepultamento honroso. Esse cara vai para o seio de Abraão. O rico está em tortura, está em agonia, e ele vê ao longe, mas ele vê aquele cara que era mendigo na porta dele no seio de Abraão. Na boa, tranquilo, no ar-condicionado que nem os guris estão aqui hoje. Glória! O que ele faz? Ele pede, pai Abraão, pede que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e dê apenas uma gota para mim. Abraão vai responder, cara, não. Durante a tua vida, tu teve toda a regalia e Lázaro passou por tormento. Agora inverteu. Porque tu não obedeceu, tu tá aí e Lázaro tá aqui. O rico vai pedir, pai Abraão, então manda Lázaro de volta à vida, para que ele comunique aos meus familiares o caminho que eles devem seguir, para que não venham para onde eu vim. Qual é a resposta que Jesus diz que Abraão dá? E isso é uma parábola, tá, gente? Jesus propõe uma parábola. Eles têm a lei e os profetas. Se isso não for suficiente para eles, alguém morto voltar não vai adiantar. E aqui Jesus parece que já está dando spoiler da própria vida dele, entende? Então, tem a lei, tem os profetas, que está apontando o tempo todo para o Cristo. Cara, o Cristo vai morrer e ressuscitar, e não vai ser o suficiente, e foi o que aconteceu. Sim. Cristo morreu, ressuscitou, e o povo de Israel continua até hoje esperando o Messias, que já veio, já morreu, já ressuscitou, já foi assunto aos céus. E a próxima vez que ele vier, de acordo com Isaías 42, ele vem colocando as coisas no lugar, ele vem moendo, ele vem como guerreiro. Esse texto sempre me lembra disso. O que vocês devem responder ao povo quando quiserem que vocês consultem os mortos é o seguinte: vão consultar a lei e os seus ensinamentos. Aqui a Almeida exclama a lei e ao Isso aí. testemunho. Isso aí. Dá uma ênfase, né? Uma ênfase maior. Outro texto, Jadeco, lê para nós aí. Vamos lá. Ainda Isaías 51, versículo 1 ao 8. Tens água aí? Como é que tá? Quero uma aguinha. Glória. Diz assim Isaías 51, do 1 ao 8. Ouvi-me vós, os que procurai a justiça, os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de que fostes cortados, e para a caverna do poço que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Porque era ele o único, quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Atendei-me, povo meu, escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Eu já pirei aqui, posso estar forçando de novo a barra. Quando ele fala de mim sairá a lei, cara, me veio Jesus, cara, na mente. O verbo se fez carne. Já me enlouqueci, quase que... Tu não está forçando nada, por quê? Porque a gente está nos textos de Isaías sobre o servo. A gente está naquele trecho que a gente comentou, começa no 49 e vai até o 54. Então, tu não tá errado. De mim sairá a lei, me enlouqueci quando eu vi isso aqui. 5. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação. Os meus braços dominarão os povos, as terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus despedaçarão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Ouvi-me, vós que conhecei a justiça. Vós, povo em cujo coração está a minha lei, não temais o opróbrio dos homens. Opróbrio é vergonha pública, né? Injúria. Nem vos perturbeis por causa das suas injúrias. Porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. O que Isaías está fazendo? O que a gente está tentando deixar claro
para vocês que decidiram sentar na ponta da mesa com a gente, trocar essa ideia. Ele está olhando para trás e dizendo: precisamos voltar para a lei, precisamos regressar para a Torá, precisamos voltar a obedecer à lei. Ainda que esse texto seja um texto que tem cumprimento lá na frente, na vida do Cristo, na vida do Messias, ainda assim ele está fazendo esse apelo. Ele fala vários momentos, né? Porquanto de mim procederá a lei, é o verso 4. Depois no verso 7, ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo que tem a minha Torá, que tem a minha lei escrita no seu coração. Então, é o tempo todo, lembrando, a gente está falando de um período de altos e baixos, onde o livro da lei estava esquecido, a gente não sabe há quanto tempo. Uhum. E Josias, ele acha, no reinado de Josias, ele acha o livro. Isaías, ele vai fazer esse retorno, ele vai o tempo todo dizer: gente, a gente tem que voltar, a gente tem que corrigir o curso, a gente tem que voltar ao caminho. Uhum. E o caminho não é cada um fazendo o que acha por bem. Uhum. Não é cada um fazendo o que acha que é certo. O caminho é a lei, o caminho é a Torá, é o que Deus deixou para nós. Dali gurizada, Jader do Biblicamente Podcast. Muito obrigado por assistir o episódio até aqui. A gente espera que ele tenha acrescentado a tua vida de fé. Eu tô aqui só para avisar que vai ter uma próxima parte desse episódio, então fica ligado nas nossas redes sociais, no YouTube, Instagram, Spotify, já segue a gente lá, ativa o sininho e tudo aquilo que envolve a rede social, e fica de olho que nos próximos dias a gente vai postar a próxima parte. Aquele abraço!